Olá, mais uma aula Paraná de matemática da primeira série. Professor Neckel aqui, hein? Nós vamos conversar juntos e vamos falar mais uma vez de situações, problemas aplicadas a logaritmos. Vamos usar o logaritmo como base de cálculo para resolver algumas situações, problemas que a gente tem. Lembrar de alguns casos especiais que a gente já trabalhou nas aulas anteriores. Mas antes de começar, não esqueça. Se você está pela TV aberta, resolvendo atividade com o professor, entre em contato com a sua escola para entregar as atividades. Se você está aqui pelo Classroom resolvendo, pelo YouTube assistindo, se você está acompanhando essas aulas ao vivo e você entra na sala de aula do Google, lá tem os links de tudo, do livro, tem o link da atividade que você responde e envia a atividade, automaticamente você tem a sua presença. Então, gente, usem o aplicativo Aula Paraná. A partir dele você interage com o professor, com os colegas e tem acesso à plataforma do Classroom e de lá você também tem acesso ao YouTube para assistir a aula no momento que você quiser. Retomar conteúdo, nós vamos fazer aqui, mas tem conceito que a gente usa que já falou em outras aulas, que se você perdeu o momento, é fácil de você ir lá resgatar o conceito. Então, na aula anterior, a gente também falou de problema de aplicação e nessa aula a gente vai trazer mais situações, problemas envolvendo logaritmos. E para começar, nós vamos corrigir um probleminha que o professor deixou na aula anterior. Então, na aula anterior de matemática, aqui nós deixamos um probleminha para você pensar. Vamos ler de novo o problema? Eu acredito que você já resolveu, mas nós vamos ler aqui e resolver passo a passo para você entender algumas aplicações de logaritmo. Na tela, em quantos anos a gente tem aqui 500 gramas de uma substância radioativa que se desintegra a uma taxa de 3% ao ano, se reduzirão a 100 gramas. Então, olha só, eu tenho 500 gramas da substância. Quero saber em quanto tempo essa substância vai reduzir a 100 gramas. Lembrando que é uma substância radioativa. Então, conforme o tempo, ela vai desintegrando, né? Então, vai se reduzir a 100 gramas. E essa taxa de desintegração é de 3%. Então, você vai ter que lembrar aqui. Vamos lembrar. O Q é o nosso 100. O Q0 é o nosso 500, porque o Q0 no caso, é o valor inicial, né, o 500. E o Q é o valor final, que é o 100. Então, vai ser 100 igual a 500. E o E, que é a base, vai estar elevado a menos RT. Como a gente está buscando o valor de T, esse R nós vamos substituir pelo 3%, mas na sua forma decimal. Então, vai ficar dessa maneira. Q é o nosso 100. O Q0 é o nosso 500. E o R, que é o nosso fator, é de 0,03. Lembrando que a gente usa a representação decimal das porcentagens nos cálculos. Aqui, gente, nós vamos usar como dado também, e você já deve ter usado aí quando você resolveu, o log de 5 na base E. Porque ao tentar isolar o T, nós vamos aplicar o logaritmo e vai sobrar esse log de 5 na base E em algum momento. A gente vai usar o 1,6094 como o valor desse log de 5 na base E. Bem, dados apresentados, vamos para a solução. Escreve a equação e substitui os itens. 100 igual a 500 vezes o E elevado a menos 0,03t. 500 está multiplicando o E, passa dividindo, lembra o princípio multiplicativo. Esse 100 dividido pelo 500, a gente simplifica, dá 1/5. Então, aqui a gente tem uma equação exponencial. Gente, vamos lembrar, a equação exponencial, quando eu estou buscando o valor lá do expoente, a minha incógnita está lá no expoente, é uma equação exponencial. Aqui eu poderia resolver igualando as bases, mas olha de novo aqui na tela. A gente teria que transformar o 1/5 em base E. Então, praticamente é um serviço desnecessário, porque a gente tem outro artifício, outra forma de resolver, que é aplicando logaritmo em ambos os lados da equação. Assim a gente resolve com mais facilidade. Fazendo isso, aplicando log de 1/5 e aplicando log do E elevado a esse expoente,
a gente entra numa situação de aplicação de técnica de resolver logaritmo e também de utilização dos seus casos especiais, das suas propriedades. Por exemplo, a propriedade aqui, ó, log de um quociente, a gente tem que lembrar. Log do quociente, quando eu tenho log de A dividido por B, eu faço log de A menos o log de B, ou seja, eu faço a subtração dos logaritmos. Você fala assim, professor, mas eu não estou lembrando disso aí. Você precisa revisar o conteúdo. A gente já falou em várias outras aulas, falou dessas propriedades e dos casos especiais do logaritmo. Como aqui é uma aula de retomada, que a gente vai direto para a aplicação, se você perdeu algum assunto, vale a pena retomar em algum momento as aulas anteriores. Beleza? Hashtag fica a dica. Fazendo aqui, aplicando a propriedade, log de 1 menos log de 5. Mantenha a base E. Aplicou a propriedade. Log do quociente, subtração dos logaritmos. E aqui a gente usa a técnica. O logaritmando está com expoente. A gente passa esse expoente multiplicando o logaritmo. Então eu fico com menos 0,03t multiplicando o log de E na base E. E aqui de novo a gente usa os casos especiais dos logaritmos. O primeiro, log de 1, toda vez que o logaritmando é 1, a resposta é 0. O log de 5 na base E, o valor foi dado no exercício. Já substitui por 1,6094. E aqui, no finalzinho da linha aqui, o log de I na base E também é um caso especial de logaritmo. Toda vez que o logaritmando é igual à base, essa resposta é 1. Por isso que fica menos 0,03t vezes 1. Bem, aqui para resolver fica fácil, porque esse menos 1,6094, a gente repete, e o menos 0,03, a gente passa dividindo. A gente só espelhou a equação só para deixar o t do lado esquerdo, tá? Então, não tem nada de trocar sinal nesse momento. A gente só espelhou a igualdade para deixar o t aqui do lado esquerdo que a gente está acostumado. Então, menos 1,6094 dividido pelo 0,03, menos com menos é mais. Tem jogo de sinal aqui, a divisão. E essa divisão dá 53,6. Olha só, gente, 53,6 anos. Aí você fala assim, professor, são 53 anos e 6 meses isso? Não, porque a contagem do número de meses no ano não é de 10 em 10, né? É de 12 em 12. Então, usando esse sistema de 12 em 12, nós vamos ter que reescrever esse 6 décimos, transformar 6 décimos de um ano em meses. Como é que eu faço isso? Vamos lembrar? Pego 12, que são 12 meses em um ano, divide por 10. Por quê? Porque são 6 décimos do ano que eu estou buscando. Então, eu pego 12 e divido por 10. E multiplica por 6, que é o fator que a gente tem, que é de 6 décimos. E isso dá 1,2 vezes 6, que dá 7,2. Então, ou seja, são 53 anos, 7 meses... Aí você fala, são 7 meses e 2 dias, professor? Não, também não são 2 dias. A gente não vai seguir aqui, né, ser tão específico assim, porque não há necessidade, mas fica a dica para você também. Você pode transformar esse 2 décimos de meses em dias. É só você fazer a transformação. Lembrando que cada mês tem 30 dias, né? 30 divide 10 e multiplica por 2. Aí você transforma esse 2 décimos de meses em dias. Faz aí depois, rabisque depois da aula. Aqui, gente, a resposta, ó, 53 anos e 7 meses. Foi esse exercício que a gente fez para pensar em casa, né? Depois de todo esse tempo, a gente tem a solução do problema. E para você pensar um pouquinho e lembrar também aqui dos casos especiais de logaritmo, o professor colocou uma expressão para você resolver. Log de 1 na base 500, mais log de 32 na base 32. O professor já deixou anotado aqui, toda vez que o logaritmando é 1, a resposta é 0. Toda vez que eu tenho logaritmando igual a base do logaritmo, a resposta é 1. E se o professor falar mais que isso, aí o professor já vai dar a resposta. Então, vamos parar por aqui, você tem um tempinho para resolver esse exercício.
Vamos corrigir o exercício? Mas antes o professor aqui vai te dar uma dica, hein? Você coloca assim separadamente as duas soluções que a gente está buscando, resolve um, resolve o outro e depois faz a soma desses resultados. Você tem mais uns minutinhos para resolver e eu já volto aqui resolvendo esse exercício e assim, usando da ajuda aqui da nossa intérprete, hein? Já volta. Resolvendo esses logaritmos usando os casos especiais. Olha só. Antes de responder o caso especial, vamos trabalhar aqui o primeiro log de 1 na base 500. Eu igualei a x. Então, no caso, a gente escreve o 500 elevado a x igual a 1. Por quê? Porque essa é a definição do logaritmo, né? Log de 1 na base 500 igual ao valor, a base passa a ser base do que a gente espera que seja a resposta, e a gente iguala isso ao logaritmando, que é 1. Nesse caso, eu preciso reescrever as bases. No caso, reescrever principalmente 1 na base 500, que é a forma de resolver uma equação exponencial, que você tem que lembrar. Para eu buscar o valor do expoente, eu tenho que ter bases iguais, igualar as bases. Uma base é 500, a outra base é 1. Qual é a potência que eu reescrevo, que a gente sabe que o resultado é 1? 500 elevado a 0. Então, aqui eu posso reescrever. Ó. Eu fico com 500 elevado a x e 500 elevado a 0. Agora, a gente vai esquecer as bases e trabalhar com os expoentes. E olha só, a intérprete, a Elaine vai nos ajudar. Elaine, responde para a gente aqui, ó, ajuda a gente. Depois que eu esquecer os 500, esquecer a base, qual vai ser o valor de x nesse caso? 0. Perfeito, olha só. 500 simplifica x igual a 0. Show de bola. Obrigado. Vamos para o próximo? Eu tenho log de 32 na base 32. Eu igualei a y. Então, de novo, 32 elevado a y igual a 32. Aplicando a definição de logaritmo. Nesse caso também, a gente pode reescrever os dois. E aí, de novo, esquecer a base. Lembrando que esse 32 não tinha expoente, então a gente coloca 1. E aqui a gente tem bases iguais. E agora, de novo, vamos esquecer as bases e calcular os expoentes, né? Resolver o problema com os expoentes. Então, vamos de novo. Elaine, nos ajude aqui. Se eu esquecer as bases de 32 e trabalhar com os expoentes, qual é o resultado de y? 1. Show? Olha só, 1 como resultado. Elaine está arrebentando, hein? Simplificou y igual a 1. Mais uma perguntinha para a Elaine, para saber, porque agora eu tenho que somar, Elaine. E essa soma desses dois resultados, quanto dá? 1 também? Olha. Fechou. Show de bola, gente. Fazendo essa soma, 0 com 1 é 1. Resultado final, 1. Lembrando que você poderia ter usado aqui os casos especiais, né, gente? Quando o logaritmando é 1, a resposta é 0. E quando o logaritmando é igual a base, a resposta é 1. E essa soma no caso dá 1. Perfeito. Exercício 2. Nós vamos ler na tela o exercício e você vai ter também um tempinho para resolver. Leitura. As populações de duas cidades, A e B, são dadas em milhares de habitantes pela equação. Olha só, cidade A de t, igual a log de 1 mais t elevado a 6 na base 8. Então, esse primeiro logaritmo responde aí a população da cidade A. Olha a outra equação. B de t igual a log de 4t mais 4 na base 2. Aqui responde a população da cidade B. Em que a variável t representa o tempo em ano. Então a gente vai verificar aqui, ó. Qual é a população de cada uma das cidades nos instantes t igual a 1 e t igual a 7. Eu vou resolver com vocês para a cidade A e depois vocês vão ter um tempinho para resolver na cidade B. Acompanha comigo. Na cidade A é log de 1 mais t elevado a 6 na base 8. Vamos resolver. Substituindo por 1, o t por 1, nós vamos ter cidade A no primeiro ano, substitui t por 1. A soma de 1 mais 1 dá 2. O 2 elevado a 6 do log na base 8. Então eu posso reescrever aqui
o 2 elevado a 6 como 2 elevado a 3, isso aqui elevado a 2. Por quê? Porque aí eu fico com o 2 que passa multiplicando o logaritmo. E aí o 2 elevado a 3 são 8. E aí log de 8 na base 8, a gente sabe que é 1. Então 2 vezes 1, 2. A gente vai ter 2.000 habitantes em um ano na cidade de A. Resolvendo para t igual a 7, depois de 7 anos, qual vai ser a população nessa cidade? Então, substituir o t por 7, 1 mais 7 são 8, 8 elevado a 6, 6 é expoente logaritmando, passa multiplicando logaritmo usando a técnica que a gente já explicou no comecinho da aula anterior ainda. A pessoa foi no quadro, você falou, professor, não lembro disso. Então, volta na aula anterior e revisa o conteúdo. Log de 8 na base 8 é 1, então 6 vezes 1, a gente tem 6.000, né, como a população é milhares de habitantes, 6.000 habitantes. Agora, pensando da mesma maneira, você vai substituir na equação da cidade B. Então, é com você agora. Usa a equação que determina a população da cidade B, substitui o 1, depois substitui o 7 e encontra a população da cidade. Já volta com a solução. Então, olha aqui, quebrou o tempo para te dar mais uma dica. Professor, olha só. Para você, escreve a equação, substitui o t por 1, desenvolve o cálculo. Depois escreve a equação de novo, substitui o t por 7 e desenvolve o cálculo passo a passo. O professor já volta com a correção do exercício. E aí, conseguiu resolver? Gente, passo a passo, com calma. Matemática é assim, não precisa atropelar não. Lembrando que a equação da cidade B, para determinar a população, é log de 4 vezes t mais 4, que é o logaritmando, na base 2. Substituindo o t por 1, no primeiro ano, a gente troca o t por 1, 4 vezes 1 é 4, mais 4 são 8, e a gente fica com log de 8 na base 2 para resolver. Se eu transformar esse 8 em 2 elevado a 3, né, pega o 8. 8, 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8, né? 2 elevado a 3. Esse 3 que está expoente, no logaritmando, passa multiplicando o logaritmo, e assim a gente resolve com facilidade. Porque 3 vezes o log de 2 na base 2, usando o caso especial, 2 na base 2, a resposta é 1. Então, 3 vezes 1, 3.000 habitantes no primeiro ano. E depois de 7 anos, olha só, na tela, depois de 7 anos, troca o t por 7, 4 vezes 7, 28, mais 4, 32. 32, para a gente reescrever o 32 na base 2, é o 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 são 32, só multiplicar, né? 5, são 5 fatores de 2. E aí, de novo, o 5 passa multiplicando o logaritmo, que é 2 na base 2, resultado é 1, 5 vezes 1, 5. Em 7 anos, a população dessa cidade é de 5.000 habitantes. Acertou? Meus parabéns. Se você errou algum cálculo, revisa. Parabéns também, porque a gente precisa sempre tentar resolver as coisas, né? Desistir nunca, jamais. Exercício 3, então, para você. Lembrando aqui, gente, que nesse exercício 3, nós estamos aplicando um dos casos especiais também de logaritmo. Veja que é log de 2 elevado a x na base 5 e o igual a um log de 64 na base 5. Quando eu estou com a igualdade de 2 logaritmos de mesma base, eu esqueço os logaritmos e trabalho com os logaritmandos. Então, lembrando que você pode trabalhar direto com os logaritmandos e buscar o valor de x nesse caso. Uns minutinhos para você resolver, a gente já volta com a solução aqui na tela. Ó, o professor Neckel aqui, para te dar uma dica antes de você continuar o cálculo. Aqui no quadro, gente, esse aqui é um caso especial que a gente usa de logaritmo. Um caso especial, né? Seria o quinto caso que a gente já trabalhou em outras aulas. O professor até deixou na tela aí para você, por exemplo, log de B na base A igual ao log de C na base A.
a gente esquece aqui os logaritmos que estão na mesma base e trabalha com os logaritmandos, ou seja, pega o B igual a C. Essa forma de igualar os logaritmandos traz a resposta do exercício, porque a gente vai em busca da incógnita. O que a gente tem no exercício é o log de 2 elevado a x na base 5, né? Na tela, ó, log de 2 elevado a x na base 5, igual a log 64 na base 5. Então, o que você vai fazer? Você vai ter mais uns minutinhos para resolver ainda. Você provavelmente esqueceu os logaritmos de mesma base e vai trabalhar com os logaritmandos, ou seja, 2 elevado a x igual a 64. Qual a dica do professor aqui para você terminar o exercício? Isso é uma equação exponencial. Para resolver uma equação exponencial, a gente precisa igualar as bases. Então aqui eu tenho 2 elevado a x e aqui eu tenho 64. Como que eu transformo 64 na base 2? Ponto de interrogação. Se eu falar mais que isso, o professor já vai resolver o exercício. Essa não é a ideia, você tem mais um tempinho para resolver. 2 elevado a x igual a 2 elevado a alguma coisa que dá 64. Aí aqui eu esqueço as bases e igualo os expoentes, eu tenho a resposta do meu exercício. Então, gente, olha só, galera. Usa esse caso especial, igualou os logaritmandos e isola x para descobrir a resposta. Mais uns minutinhos a gente volta aqui para corrigir esse exercício e encerrar essa nossa aula. Muito bem, vamos corrigir aqui, mas antes nós vamos dar um spoiler, quer ver? Ó? Nosso intérprete aqui é Elaine. Agora há pouco eu falei no quadro que a gente precisa transformar o 64 numa potência de base 2. Elaine, diz pra gente, eu sei que você sabe, qual é o expoente do 2 para chegar no 64? Qual é? Fala pra gente. É o 6? É isso aí, gente, é o 6, olha só. Muito obrigado. O 2 elevado a 6 dá o 64. Então, reescrevendo aqui e colocando a solução na tela para vocês, 64 reescrevendo na base 2, o 2 elevado a 6, a gente esquece as bases e tem x igual a 6, ou seja, eu preciso que o x tem que ser 6 para que realmente eu tenha aqui log de 64 na base 5 igual a log de 64 na base 5. Preciso manter a igualdade. Para manter a igualdade, a gente trabalha ali com os logaritmandos, nesse caso especial. Se as bases forem diferentes, gente, não tem como fazer isso, tá? Não esquece. E mais um detalhe aqui, a gente estava conversando aqui no estúdio, né? Poxa, mas é fácil de errar porque parece que esse 2 elevado a x que está aqui é fácil de confundir com 2x direto, né? Aí se você escrever 2x igual a 64, você passa o 2 dividindo. Mas esse não é o caminho para resolver esse exercício aqui, tá? É potência com o valor, aí você trabalha com uma equação exponencial nesse caso especial. Muito bem, gente. A aula de hoje foi de retomada de logaritmos, né? De algumas situações de problemas, aplicando algumas, além da definição do log, algumas técnicas e outras propriedades. Não pode esquecer que logaritmo, a gente aplica esse logaritmo em várias situações, integra vários conceitos de outras disciplinas. É bem importante estudar a parte de log. Na próxima aula a gente vai fazer retomada também, mas da equação exponencial. Então não perca a próxima aula, fique bem e a gente se vê lá. Um abraço.